Boa noite a todos. Que bom mais uma vez estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor, mesmo estando longe uns dos outros. Nós podemos nos unir nesse momento, tendo um só propósito, uma só motivação, que é, como igreja, louvar e adorar o Senhor por tudo aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz, e também sermos edificados pela Sua palavra. Então, que bom que você separou esse tempo para participar desse culto. Que Deus possa te abençoar, você, a sua casa, a sua família, e que esse tempo seja um tempo bastante desafiador e encorajador para todos nós, e que do seu coração possa sair um perfeito louvor com toda a sinceridade ao nosso Deus. Para a gente começar, eu queria te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos juntos orar e pedir a bênção do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos sobre nós, pelas tuas bênçãos sobre a vida da nossa igreja, das famílias, e por isso nós queremos te louvar e te bendizer nesse momento, e dizer como o Senhor tem sido um Deus tão maravilhoso para nós. Obrigado pela tua graça que nunca nos desampara, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, e nós podemos experimentar isso durante essa semana que passou. Como igreja, nós dedicamos agora esse tempo e dedicamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é digno. Nos abençoa, nos visita, ó Deus, com o poder do Teu Santo Espírito e da Tua Santa Palavra. Essa oração que nós fazemos, dedicando esse culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu queria te convidar a abrir conosco o Salmo 93. Nós vamos ler como inspiração para esse nosso tempo de adoração, reconhecendo a grandeza do Senhor. Salmo 93, queria que você acompanhasse a leitura. O Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. As águas subiram ao Senhor, as águas rugiram como trovão, as águas levantaram ondas impetuosas. Mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todo sempre. Amém. Então nós estamos diante de um Deus poderoso que reina, e como participantes do seu reino, nosso dever é adorá-lo de todo o coração, e é isso que nós vamos fazer agora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia, adoramos o Senhor, porque Ele é o Rei. Mas mesmo sendo um Rei tão poderoso, Ele cuida de nós. Então nós podemos cantar, como diz o Salmo 84, que o Senhor é sol e escudo para aqueles que nele confiam. Aleluia. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. És liberdade para recomeçar. És esperança para continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Oh, escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Vamos declarar a nossa confiança no Senhor e dizer: eu confio. Eu confio em ti. 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 Eu confio. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. E nós confiamos. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Amém. Essa é a nossa confiança no Senhor. Eu queria te convidar, ainda pensando em como o Senhor é a nossa força, eu queria te convidar que você declarasse que a sua vida está entregue nas mãos do Senhor e que você entrega a Ele o seu caminho, a sua vida, o dia de hoje, o dia de amanhã, se rendendo ao Senhor.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Nós colocamos nossa vida diante do Senhor e, como filhos, nos colocamos nas mãos do nosso Pai Celestial, reconhecendo que só o Teu nome é santo e que o Senhor é um Pai bondoso que cuida de nós. E pedimos, ó Deus, que a Tua vontade se faça na nossa vida, que nós possamos de fato confiar no Senhor a cada dia, a cada momento, dependendo e descansando no Senhor. Que privilégio o Senhor nos receber na sua família, através de Jesus, nosso Senhor. E por isso nós te bendizemos, te agradecemos e te adoramos. Amém. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Vamos cantar do início, Pai Nosso. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na
Deixe o céu descer, 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 deixe o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, e declaramos de fato que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, então dando sequência ao nosso culto, nós vamos refletir na palavra do Senhor, mas antes eu queria dizer como nós temos sentido falta dos nossos cultos presenciais, né? Temos sentido bastante saudade de estar com os irmãos e de poder abraçar todo mundo, poder conversar presencialmente. Então, por isso também eu queria te lembrar da importância e do compromisso de nós orarmos uns pelos outros, de orarmos pela nossa igreja. Então, nessa semana, nós vamos continuar o nosso combinado de oração, de orarmos 3 vezes ao dia, de manhã, ou na primeira vez, orarmos por você mesmo, pela sua família, na hora do almoço, ou na segunda vez, orar pela igreja, pelo seu pequeno grupo, pelos seus irmãos, pela liderança. E no terceiro período de oração, vamos orar pelo nosso país, pela nossa cidade, que tem passado por desafios muito, muito difíceis. E sem a oração da igreja, a situação sempre vai ficar pior. Então, ore bastante por você, pela sua igreja, pela sua família, e vamos juntos clamar o poder de Deus no nosso meio, no nosso país. Mas enquanto isso, é bom a gente ter essa possibilidade de nos encontrarmos online. E eu espero que esse tempo de culto esteja sendo uma bênção para você. E agora, na ministração da palavra, que o Senhor possa nos abençoar também. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, abençoa agora o tempo de reflexão e meditação, que nada atrapalhe a nossa compreensão da Tua palavra e que nada distraia o nosso coração de ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Abra o nosso entendimento, é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós começamos há alguns domingos essa série de mensagens chamada Os Cânticos de Adoração em Apocalipse, ou com ênfase nos Cânticos de Adoração no livro de Apocalipse. E nós estamos lendo como igreja o livro de Apocalipse e tenho certeza que tem sido muito esclarecedor e muito encorajador também, apesar de todas as dúvidas que sempre surgem. Mas o nosso tema tem sido adoração em Apocalipse. O nosso texto de hoje está no capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 19. Então você pode abrir, por favor, Apocalipse 11, capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 19. Enquanto você vai abrindo, eu vou relembrar que o livro de Apocalipse ele começa falando da igreja, depois o apóstolo João é transportado até o ambiente do trono, onde ele tem a visão de Deus Todo-Poderoso, também ele tem a visão de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro. E agora, nessa etapa do livro,
nós vemos a ação visível de Deus no mundo através dos juízos. Primeiro 7 selos, depois 7 trombetas e 7 taças. Então esse é o contexto do desenvolvimento do livro. E esse texto de hoje especificamente, ele está junto com a 7ª trombeta, ou seja, no momento de juízo de Deus sobre a terra. Então eu quero ler agora com você o texto, tá? Capítulo 11 de Apocalipse, a partir do versículo 15. Nós vamos ler o texto todo uma primeira vez. O 7º anjo tocou a sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Um texto impressionante, forte, muito intenso, que acontece no momento da 7ª trombeta, que é um período de juízo visível de Deus sobre a terra. Nós vamos perceber que esse texto, apesar da intensidade aqui, ele também nos ensina bastante sobre a adoração. Mas o texto começa com o versículo 15, com um anúncio da vitória do bem sobre o mal. O anúncio da vitória do bem sobre o mal. Mesmo que ainda o mal não tenha sido totalmente aniquilado, que é o que vai acontecer nos próximos capítulos do livro, já aqui nesse momento já há o anúncio da vitória do bem sobre o mal. E quando a gente lê os detalhes, a gente entende que é um anúncio do momento em que Deus vai intervir claramente e fortemente na história para dar fim a toda a rebelião do homem. Esse é o anúncio que começa o nosso texto, o anúncio de que o bem venceu o mal e agora Deus vai intervir na história. E Cristo é o agente ativo dessa intervenção de Deus na história. É assim que começa o texto no capítulo 15, com um anúncio. Mas já no versículo 16 e 17 nós vemos a relação com o tema aqui que nós estamos estudando, que é a adoração em Apocalipse. Porque o versículo 16 e 17 falam que existe adoração exatamente nesse momento. Eu quero ler de novo. 16 e 17. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo... Só o 16 por enquanto. Então, mesmo nesse contexto de juízo, Deus ainda é adorado. Nós começamos olhando o capítulo 4, 2 domingos atrás, vendo a adoração a Deus por sua majestade e pelo seu poder, pela sua santidade. Depois, no capítulo 5, nós vimos a adoração ao Filho de Deus pela sua obra redentora, pela sua obra de salvação. E hoje nós vamos ver que a adoração ela é motivada por essa manifestação visível da soberania de Deus sobre o mundo. Então é fácil perceber que os cânticos se complementam. Deus é adorado pelos 24 anciãos por quem Ele é. Depois o Filho é adorado também pelos 24 anciãos, pelos seres viventes, pela sua obra. E agora os 24 anciãos também adoram a Deus quando Deus se move e quando Deus age de forma visível na terra, demonstrando todo o seu poder e toda a sua soberania. Então os cânticos, eles se complementam. E a ideia aqui da gente ver os 24 anciãos adorando a Deus pela sua ação de intervenção na terra, nos lembra e nos ensina
que todos os atos de Deus precisam ser acompanhados de adoração. Invertendo as palavras, né? A adoração deve acompanhar todos os atos de Deus. Tudo que Deus faz é tão perfeito, é tão na hora certa, é tão justo, que o resultado é a adoração. Você vai se lembrar do Salmo 150, que nos lembra dessa verdade. O Salmo 150 diz, aleluia, louvem ao Senhor no seu santuário e no firmamento obra do seu poder. Opa, esse é o capítulo 4 de Apocalipse. No santuário, no ambiente do trono de Deus, Deus é adorado. Louvai no firmamento obra de seu poder. E aí depois no versículo 2 do Salmo 150 diz, louvai-o consoante a sua muita grandeza e louvai-o consoante os seus poderosos feitos. Ou seja, louvem ao Senhor por causa das suas obras, por causa dos seus atos. Então, o Salmo 150 lá de trás já estava nos ensinando o que está acontecendo aqui também em Apocalipse, porque a adoração deve acompanhar todos os atos de Deus, porque se Deus é santo, puro, justo e todo-poderoso, tudo o que Ele faz é nesse sentido, então merece adoração. A percepção da justiça de Deus é tão perfeita que ela deve gerar em nós adoração, assim como gera nos seres celestiais. É claro que hoje o nosso senso de justiça está muito longe de entender o que é uma perfeita justiça. O nosso senso de justiça é corrompido. Mas ainda assim nós podemos, pela fé, adorar o Senhor pelos seus atos. E no caso aqui do contexto, atos de justiça, atos de juízo. Adoração. Então existe adoração em resposta à ação de Deus. Mas o que é que esses anciãos usam para adorar a Deus? Qual é o conteúdo desse cântico? Nosso terceiro cântico. Versículo 16, agora o versículo 17. Porque no cântico eles dizem, ou não é necessariamente um cântico, mas uma expressão, eles dizem, nós te agradecemos, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque és e que eras, e pois agora assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Começaste a reinar. Então tem alguns pontos aqui bem interessantes no cântico ou na expressão de adoração que os 24 anciãos declaram diante de Deus. E o primeiro que eu destaco aqui é o reino de Deus, que diz que várias vezes aqui é falado a respeito do reino. No próprio versículo 15, que começa o texto, diz que agora Cristo reinará. Agora então o Senhor Jesus vai reinar. E depois aqui diz que começaste a reinar, demonstrou o poder, no versículo 17, começaste a reinar. Então o primeiro assunto do cântico é o reino de Deus. O reino de Deus. Então, o anúncio da vitória do bem contra o mal envolve a proximidade e a concretização na sua plenitude do reino de Deus. Esse é um tema muito importante em toda a Bíblia, no Novo Testamento e em Apocalipse também. E esse é o momento em que o reino de Deus será um reino visível. Será um reino visível. Deixa eu explicar um pouco isso daqui. Nós entendemos hoje que o reino de Deus já é presente, já é real, né? Mas ele ainda é invisível. Como assim? Jesus inaugurou o seu reino. Ele mesmo disse que é chegado o reino de Deus. Mas hoje o reino de Deus ele se manifesta através de valores, ou seja, de um estilo de vida obediente e coerente com os princípios do Rei Jesus. Então o reino de Deus, nós vivemos o reino de Deus à medida que nós buscamos para a nossa vida os valores de Deus. Entretanto, nós olhamos para o mundo e vemos que o mundo ainda está caído. Então o reino de Deus ainda não foi implantado em sua plenitude de forma visível. E o que nós entendemos lendo o Apocalipse é que isso vai acontecer. Vai acontecer. E esse cântico aponta para esse cumprimento, para essa chegada definitiva e visível e total do reino de Deus. Então aquilo que hoje já foi inaugurado por Jesus, um dia será implantado em sua plenitude. E é por isso que nós cantamos.
venha o teu reino. E é por isso que nós devemos continuar orando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E esse nós olhamos em duas direções, né? Nós olhamos para venha o teu reino na minha vida, para que eu viva os valores do reino. Mas também olhamos para o futuro, para aquele momento em que o bem vai finalmente vencer o mal de uma vez por todas. E então o reino de Deus será implantado visivelmente. E Jesus, de fato, será o rei sobre toda a terra. Por enquanto, ele é o rei daqueles que creem nele, submetem a ele pela fé. Mas em um momento futuro, como nós temos lido, ele será o rei sobre toda a terra. E os anciãos estão cantando a respeito disso. Estão adorando a Deus porque o reino chegou. O reino que estava prometido, que já foi inaugurado, agora, no momento futuro, finalmente chegou. Esse é o primeiro conteúdo do cântico aqui. Mas também nós encontramos aqui uma ação de graças. O versículo 17 começa assim: nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se você tem a versão revista atualizada, graças te damos. Enfim, ações de graças, ações de graças. Quando Deus age para manifestar a sua justiça e a sua soberania, a resposta é graças, ações de graças. Que bom que o Senhor agiu. Eu chego até a entender aqui que é uma ação de graças junto com um grande alívio, porque Deus agiu. Finalmente chegou a hora do juízo. Agora Deus de fato manifestou o seu poder. Graças te damos, Senhor, porque agora o Senhor está colocando as coisas em seu devido lugar. Esse sentimento de alívio e de gratidão, de finalmente, ele faz bastante sentido quando a gente olha o mundo à nossa volta, né? Não é nenhuma novidade dizer que o mundo está completamente corrompido. Eu peguei alguns números que mostram o estado do nosso mundo cheio de maldade e de injustiça. Tudo isso como consequência da rebelião do homem contra Deus. Tudo de ruim que existe hoje no mundo é culpa do próprio homem que se rebelou contra Deus. Alguns números aqui que comprovam a necessidade de agir logo. Alguns anos atrás, ou nos últimos anos, foi constatado que no mundo mais ou menos 20 milhões de pessoas estão sujeitas a trabalhos forçados, quase que um trabalho escravo mesmo. 20 milhões, é como se fosse a cidade de São Paulo toda sujeita a trabalhos forçados. Nos últimos anos, denúncia e identificação de pelo menos 225 mil pessoas vítimas de tráfico humano, sequestro, rapto, venda, comércio de seres humanos. Aliás, no capítulo 19 de Apocalipse se fala sobre isso. 225 mil pessoas, praticamente a cidade americana aqui, nossa cidade. Num curto período de tempo, pessoas vítimas de tráfico humano. Só num ano recente, no mundo foram registrados quase 500 mil homicídios. 500 mil homicídios. Nesses dias de pandemia, tem sido alarmante o número de suicídios, de casos de depressão, casos de alcoolismo, violência doméstica, todo tipo de abuso de crianças. Esse é o estado do mundo. A gente poderia aprofundar um pouco mais a podridão existente, mas não é meu objetivo e não é novidade para ninguém o estado que o mundo se encontra. Mas por que eu estou falando isso? Justamente para mostrar como a intervenção de Deus é necessária e como ela deve ser recebida com ações de graça. Porque falando numa linguagem bem popular, não dá para aguentar mais o mundo do jeito que está. Então a gente não vê a hora de Deus intervir de uma vez por todas. Deus deixou
os homens deixaram Deus totalmente de lado. Inverteram os valores e agora o mundo está do jeito que está. E mesmo debaixo de juízo, Apocalipse 9, Apocalipse 16, dizem que mesmo debaixo de juízo, os homens se recusaram a aceitar Deus. Pelo contrário, blasfemaram ainda mais, mesmo debaixo do juízo. Ou seja, Deus precisa fazer justiça. Ele precisa fazer justiça logo e precisa intervir logo. E quando Ele fizer isso, nós vamos nos juntar aos 24 anciãos e vamos dizer: graças a Deus, graças a Deus. A Bíblia deixa bem claro que quem manda hoje no mundo é o inimigo. 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Em outros lugares diz que o diabo é o príncipe deste mundo. Diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não compreendam o plano de Deus. Então, meus queridos, o mundo está deteriorado. As coisas estão fora dos seus lugares. Mas uma hora Deus vai intervir e vai fazer justiça. E isso deve resultar em ação de graças. Porque a ação de graças deve acompanhar os atos de justiça de Deus. É isso que está acontecendo aqui nesse capítulo. Até é interessante que ao longo de toda a Bíblia, na verdade, existe essa expectativa e esse clamor pela ação de Deus. Tem vários textos que dizem: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir que o mal prospere? Até quando o Senhor não vai agir contra os injustos? Até quando quem faz o que é certo se dá bem e quem faz quem faz o que é errado se dá bem e quem faz o que é certo se dá mal? Até quando, Senhor? Isso está registrado ao longo de toda a história, inclusive no livro de Apocalipse. Desde o Éden, Deus prometeu que um dia iria acabar com o mal. Ele disse que iria destruir a cabeça da serpente. O que de fato aconteceu com a obra de Jesus. A vitória foi decretada ali, mas ela ainda não está consumada aqui no mundo natural. Então, desde o início da história até hoje, existe esse clamor pela justiça e pela intervenção divina. No capítulo 8 de Apocalipse, isso acontece de uma forma bem clara. E hoje nós ainda vivemos essa expectativa. E como eu disse, basta olhar o mundo à nossa volta para que a gente clame ainda mais: Senhor, põe logo a tua mão. Intervém logo, Senhor. Esse cântico é reflexo dessa expectativa. Um comentarista bíblico, Charles Ryrie, ele diz que quando Cristo reinar, a justiça plena será feita e tudo será posto em seu devido lugar. E que sensação clara que a gente tem hoje de que as coisas estão mesmo fora de lugar. Então, graças ao Senhor, quando Ele intervir e colocar tudo de volta em seu devido lugar. Quando o Senhor de fato reinar, o que é errado será considerado errado. O que é certo será reconhecido como certo. Quem merece castigo terá castigo. Quem merece recompensa terá recompensa. Graças a Deus. Graças a Deus que temos essa expectativa e essa certeza, como o versículo 15 deixa claro no anúncio. Chegou a hora da vitória e chegou a hora de Cristo reinar. Aleluia. Graças a Deus. Mais um conteúdo desse cântico, dessa expressão de adoração, é a aplicação da justiça de fato. Primeiro, o anúncio de que aconteceria, o anúncio de que isso é bom, e agora como vai acontecer. O versículo 17 diz assim: nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começaste a reinar. Vamos entender com cuidado isso aqui, porque está falando da soberania de Deus. Mas quando o texto diz assim: agora assumiste o teu poder, talvez alguém possa entender assim: então antes Deus não estava de fato reinando. E sabe, esse é um questionamento muito comum. Fala assim: mas que Deus é esse que permite o mal no mundo? Será que Deus não tem poder de acabar com o mal? Como é que Deus permite tudo isso? Então a gente precisa entender com calma o que exatamente o texto está dizendo. Deus sempre foi soberano. Sempre foi soberano, sempre será, isso nunca mudou.
E como soberano, como aquele que tem o controle de todas as coisas, ele permite soberanamente que a história se desenrole do jeito que ela tem caminhado. Ah, mas Deus é injusto. Não. Deus seria injusto se ele não permitisse que o homem sofresse as consequências da sua escolha. Aí sim Deus seria injusto. Mas Deus é soberano e ele é justo de tal maneira que ele permite que o homem colha aquilo que ele semeia. E se o homem semeia pecado e rebelião, ele vai colher os frutos que nós vemos hoje. Mas quando o texto diz assim, mas agora assumiste o teu poder, significa que agora é a hora de Deus, como soberano e como juiz, julgar a atitude humana. Então, gente, a soberania de Deus, ela é tão completa que ela permite o homem colher os frutos das suas ações, como também julga o homem pelas suas próprias ações. É isso que o texto quer dizer. Agora assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Não é que uma hora Deus não era soberano e agora passou a ser. Não é isso. É uma questão de visibilidade. Paulo, lá quando ele está em Atenas pregando, ele diz que Deus deu um tempo para a humanidade, mas um dia determinou um momento em que a humanidade será julgada. É isso aqui que o texto está dizendo. Então, agora inicia-se um novo tempo em que essa soberania e a justiça de Deus são mais claramente percebidas, porque elas vão ser exercidas de modo bem visível e incontestável. Então, para a gente entender como vai ser essa aplicação da justiça de Deus, nós precisamos ler o versículo 18. Nós vamos perceber duas maneiras aqui. Do versículo 18. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos os profetas, assim como o teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. E é tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Pronto, está aqui o resumo de como será a aplicação da justiça de Deus. Essa soberania de Deus, demonstrada de forma visível, interferindo na terra, acontece dessas duas maneiras que o texto mostrou para nós. A primeira, recompensando, e a segunda, julgando. Recompensando o povo santo e julgando os ímpios rebeldes. Ficou bem claro aqui, né? É tempo de julgar, e é tempo de recompensar, é tempo de destruir. Então, eu quero falar primeiro sobre a recompensa do povo santo. Porque quando a gente lê isso daqui, a gente precisa ser motivado e lembrado da importância da nossa fidelidade a Deus. Porque tudo o que nós fazemos uma hora será julgado. 2 Coríntios 5:10. Segunda Coríntios 5:10 diz assim: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. É exatamente o mesmo assunto de Apocalipse. Apocalipse está dizendo, agora chegou a hora do Senhor julgar. E aqui o texto de Coríntios diz, uma hora todos nós seremos julgados. Antes a gente entender errado também. O texto diz que nós seremos julgados de acordo com aquilo que fizemos de bem ou mal neste corpo terreno. Se nós sabemos, e a Bíblia deixa claro, que a salvação não é pelas obras ou por aquilo que fazemos, então nós podemos entender que esse julgamento que 2 Coríntios fala, não é um julgamento de salvação, mas é justamente um julgamento de recompensa para aqueles que já são salvos, tá? Então, nós primeiro estamos falando da recompensa daqueles que já são salvos, que também um dia serão julgados. O texto de Apocalipse deixa muito claro, chegou o tempo de julgar o teu povo santo. Então, você, meu querido, que já entregou sua vida para Jesus, você precisa lembrar e ser estimulado a ser fiel ao seu Rei Jesus e a viver de fato os valores do reino de Deus. A expectativa do nosso julgamento, ela precisa nos motivar e nos chamar à responsabilidade. Hebreus capítulo 6, versículo 10, é um texto que nos motiva, porque diz assim que Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho.
Então a gente fica com esses dois sentimentos, tanto de responsabilidade quanto de confiança na justiça de Deus, que se nós agirmos bem, seremos recompensados, mas se agirmos mal, sofreremos de alguma forma prejuízo, não perderemos a salvação, não é esse o caso, mas será claro, vai ficar evidente o desperdício da nossa vida. Jesus conta a história que um dia ele vai chamar cada um diante dele. Para alguns ele vai dizer, servo bom e fiel. E para outro ele vai dizer, servo inútil, desperdiçou as oportunidades que você teve. Meus irmãos, isso fala conosco. Todos nós vamos estar diante do Senhor Jesus. E só tem duas possibilidades de nós ouvirmos dele, servo bom e fiel. Você viveu os valores do reino. Ou, servo mau e inútil, você desperdiçou as chances que você teve e você fez pouco caso dos valores do reino. Você está salvo, mas você desperdiçou a sua vida. Que pena. Mas se você foi fiel, que bom. Entra no reino. Entra no gozo do seu Senhor. Meus queridos, então nós precisamos lembrar da importância que é investir naquilo que é eterno e não no que é passageiro. A certeza e a proximidade da volta do Senhor e do julgamento precisam mexer conosco e nos fazer investir mais no reino e dedicar a nossa vida para aquilo que é eterno. Então, para de investir em coisas que vão acabar. Para de gastar o seu tempo, a sua inteligência, os seus recursos com aquilo que não vale nada eternamente. Invista no reino de Deus. Se o Senhor Jesus voltasse hoje, como seria o seu encontro com Ele? Estou falando com você que é crente, que já entregou sua vida para Jesus. Como seria o seu encontro com o Rei? Seria um encontro alegre? Ou seria um encontro envergonhado? Só você pode responder isso. E esse texto nos ajuda a lembrar da importância de estarmos preparados para encontrarmos com o nosso Senhor, porque um dia seremos julgados. Gente, tudo isso ainda está no contexto de adoração. E nós devemos agradecer e louvar o Senhor, inclusive, pelo seu juízo. Mas a justiça de Deus, manifestada visivelmente, além de recompensar o povo santo, também existe um momento do julgamento dos pecadores, daqueles que nunca entregaram sua vida a Jesus. O texto diz que é tempo de destruir os que causaram destruição na terra, os que perverteram e corromperam e inverteram os valores da vida humana. Agora vai ser a hora da destruição, agora vai ser o tempo do juízo. E agora eu quero falar com você também, que nunca de fato deu um passo de fé, confiando em Jesus como Salvador, e nunca declarou isso publicamente. O julgamento vai chegar para você também. Mas se chegar nesse momento, vai ser tarde demais. O momento que você tem, a oportunidade que você tem de submeter sua vida ao Senhor Jesus, é enquanto você está vivo. Porque depois que Ele vier, vai ser tarde demais. E aí será o tempo de destruição. E a Bíblia diz que assim como existe o ambiente do trono, preparado para aqueles que amam o Senhor, existe também o lugar de tormento eterno. Sofrimento sem fim. A palavra de Deus não dá outro caminho, nem outra escapatória, nem jeito. É a verdade. É por isso que Deus é louvado, porque Ele é justo. Ninguém consegue enganar, nem manipular a Deus. E por isso Ele é adorado. E nós, além de adorarmos o Senhor, precisamos ter consciência de como é importante estarmos preparados para o encontro com o Senhor. O versículo 19 diz assim: então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. O texto termina com essa visão da arca da aliança de Deus. Parece fora de lugar, mas não é não.
Essa figura serve para nos lembrar que Deus é um Deus de alianças e que Ele cumpre as suas promessas. Então, se lá no Éden Ele prometeu que um dia acabaria com o mal, agora Ele está cumprindo. Se Ele prometeu que Ele faria uma aliança com o povo do Antigo Testamento através do sacrifício dos animais, Ele está cumprindo. E se Ele proveu Jesus para nós como mediador da sua aliança, é porque tudo isso é verdade. E se Ele está dizendo que um dia Ele vai voltar para julgar, também é verdade. Então, meus irmãos, sem querer ser repetitivo, precisamos estar preparados e alinhados na nossa vida com o Senhor. Esse é o nosso texto. Esse é o nosso cântico de expressão que agradece a Deus pela sua justiça. Porque o mundo do jeito que está é insuportável. E Deus precisa agir e nós vamos agradecer de coração. Esse é um exercício de fé. Porque Deus ainda está segurando a sua intervenção. Então, para nós, hoje é um exercício de fé por aquilo que Deus ainda vai fazer, mesmo que pareça tão distante, mesmo que pareça sem solução. Mas nós podemos adorar ao Senhor e dar graças, como os 24 anciãos. Porque um dia o mal será exterminado, as nossas próprias impurezas serão eliminadas, um dia as orações serão respondidas, e um dia as lágrimas serão enxugadas. Mas por enquanto nós continuamos nesse mundo complicado e caído. E talvez esses dias de pandemia tenham ressaltado como o nosso mundo é caído. E talvez para você esses dias estejam sendo terríveis, insuportáveis. Ou talvez agora vai começar o mundo pior. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que Deus é justo. Que Ele é o soberano. E que humildemente nós temos que reconhecer e adorá-lo por isso. Porque em breve Ele fará justiça. Eu entendo que esse texto e que essa palavra é uma palavra de chamado à responsabilidade, de chamado à adoração, mas também é uma palavra que deve acalmar o nosso coração nesse momento difícil que nós atravessamos. Porque apesar de todas as circunstâncias, a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso escudo, a nossa proteção, acima da razão, além do que os olhos podem ver. Foi isso que nós cantamos. Nós podemos adorar o Senhor porque o seu reino é um reino eterno, de justiça, de fidelidade, como nós começamos o culto cantando. Então todas essas certezas precisam acalmar o nosso coração, e lembrando que a nossa esperança não está nesse mundo, mas está no futuro, e que uma hora de fato o céu vai descer. Nós cantamos isso também. Eu queria terminar com 2 textos, um de Paulo, um de Pedro, não precisa abrir. Mas Paulo diz assim, o apóstolo Paulo: se a nossa esperança se resume a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se resume a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Pedro complementa: mas nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita plena justiça. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa certeza e essa é a razão da nossa adoração ao Senhor, porque um dia Ele virá, Ele vai intervir e a justiça será feita. Nós seremos recompensados, o mundo será julgado e o mal será vencido e nós vamos dizer: graças a Deus. Que essa palavra possa te encorajar nessa semana. Que a certeza da presença do Senhor, desde já, possa nos encorajar e nos sustentar até esse momento em que a vitória do bem vai se concretizar. Eu queria orar e depois nós vamos cantar mais uma música. Senhor amado, obrigado pela Tua palavra que nos conforta, que nos ensina, que nos esclarece. E eu peço agora, Pai, que cada pessoa que está assistindo esse culto possa receber a visita do Teu Espírito Santo e ser encorajado na sua fé. E ser chamado também à responsabilidade sobre a forma como tem vivido. E que a expectativa e a proximidade do juízo
possam fazer de nós pessoas preparadas para encontrarmos com o Senhor com alegria e não envergonhados. E recebemos do Senhor a herança que pela graça o Senhor promete para nós. Em teu nome, Senhor Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém e amém. Eu queria te encorajar nessa semana a caminhar com o Senhor Jesus. Caminhar com Ele, ter experiências orando, lendo a palavra. Caminhar com o bom pastor, tendo a certeza que a sua graça e a sua misericórdia, a sua bondade, todos os dias estarão conosco. Mesmo num mundo caído, mesmo num mundo problemático, enquanto o Senhor não volta, nós temos a certeza que a sua bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias, porque Ele é o nosso bom pastor. E eu te convido a essa semana a caminhar com Ele de todo o coração. Nós vamos cantar essa música e depois o nosso culto está encerrado. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós nesses dias. Tão certo como o Salmo 23 nos diz que a bondade e a misericórdia certamente nos acompanharão todos os dias. E que nós possamos desfrutar da comunhão contigo em todos os momentos até que o Senhor venha. Louvado seja o teu nome. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Tenha uma ótima semana com a graça e a paz do Senhor.